Olá! Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre este livro de Érico Veríssimo, Caminhos Cruzados. Este é um dos primeiros livros escritos por Érico Veríssimo, que junto com Olhar os Lírios do Campo, é um livro que ajudou então a projetar Érico Veríssimo para o resto do Brasil e também para o mundo, porque a partir dessa escrita de Caminhos Cruzados e também de Olhar os Lírios do Campo, Érico Veríssimo então se torna um autor bastante conhecido. Érico Veríssimo, junto com o trabalho de escritor, era também tradutor. E lá na época que ele escreveu esse livro, que foi no início da década de 30, ele traduziu um livro de Huxley, que é o autor de Admirável Mundo Novo, um livro cujo título em português é Contraponto, e nessa história haviam vários personagens, então havia a inexistência de um personagem principal ou de alguns personagens principais e outros coadjuvantes. Caminhos Cruzados, assim como Contraponto, então tem vários personagens. Nesse livro aqui mesmo, são mais de 20 personagens que vão se cruzando na história. Em alguns momentos eles se conhecem, em outros momentos eles apenas se cruzam como desconhecidos, mas as vidas deles se cruzam de alguma forma. Então, em Contraponto, isso também acontecia, que foi esse livro então traduzido por Érico Veríssimo. Então a gente pode dizer que Contraponto foi uma das inspirações para Érico construir então Caminhos Cruzados, que é um romance urbano que se passa em Porto Alegre, então no início da década de 30, e que traz então o drama de vários personagens que são tanto pessoas ricas como pessoas bastante pobres, bastante miseráveis. Então são basicamente três famílias ricas. Entre essas três famílias, uma família é composta de novos ricos, de uma família que veio do interior e se muda para Porto Alegre porque ganhou na loteria. Então são novos ricos que querem também integrar a alta sociedade porto-alegrense e fazem então de tudo para que eles possam aparecer com sua mansão cheia de exageros, com sua festa de inauguração da mansão cheia de exageros também, e a filha então da família que vive no mundo da fantasia se imaginando como estrela de cinema, que era bem na época do auge do cinema no Brasil, nas grandes cidades, né? Coisa que não era realidade no interior do Brasil. Há também três famílias pobres, bastante miseráveis. Uma dessas famílias pobres, o homem tem tuberculose, que era também uma doença que acometia muitas vezes as pessoas pobres e que não tinham assistência. Nessa época não havia um atendimento universal de saúde pública, havia alguns atendimentos mantidos por hospitais de caridade e alguma ajuda pública, mas essa ajuda não era universal como é hoje. Então muitas pessoas padeciam dessa doença, transmitiam para as pessoas que conviviam, né, com esse doente, e que é uma doença que hoje praticamente já foi erradicada, já existe vacina, já existe tratamento, e naquele tempo era muito comum entre as pessoas mais pobres, debilitadas, existir essa doença. Então esse é um dos personagens assim que é bastante central na história, que chamou muita atenção, porque a esposa de uma das famílias, que parece ser a família mais tradicional das famílias ricas, que é o Teutônio Leitão Leria e sua esposa, a Dona Dodó, tem um momento da história que no mesmo dia, com diferença de alguns minutos, Dona Dodó entra então num edifício chamado Edifício Colombo, onde mora esse senhor tuberculoso. Ela entra lá para fazer uma caridade. Quando ela entra nesse edifício, ela fica pensando no íntimo dela: por que não chegam agora os jornalistas para fotografar e registrar esse momento que eu sou uma senhora caridosa que ajuda os pobres? Então ela faz lá uma pequena ajuda, ela olha o doente, troca meia dúzia de palavras com ele, mas tem medo também de se contaminar e promete para a esposa desse senhor tuberculoso que ela irá conseguir
vaga no hospital de caridade para ele. Acontece que ela esquece disso, passa-se alguns dias, ela esquece. Com diferença de alguns minutos, também o marido dela, que era considerado um homem sério, um homem de negócios, entra nesse mesmo edifício para um encontro às escondidas com uma prostituta, que em alguns momentos da vida dela era chamada pela dona do prédio para fazer programas em um quarto que ela alugava. Então ele fica cheio de culpa, porque ele é um homem sério, considerado um homem piedoso, ligado à igreja e tudo. Ele diz que vai deixar sua alma na porta, que aquilo vai ser só um momento de fuga e que ele preza pela sua família. E ao mesmo tempo ele tem medo que ele fica imaginando que pode chegar um jornalista e mostrar ele naquela situação vergonhosa. Então, com diferença de alguns minutos, ela quer ser vista pelos jornalistas para que ela apareça como uma mulher de caridade, ele sente vergonha de si mesmo e tem medo que alguém possa registrar aquele momento de fuga da realidade que ele está fazendo. Então, nesse momento, várias personagens se cruzam na história. E aí essa história, ainda alguns dias depois, quando é o aniversário de Dona Dodó, ela está sendo homenageada pelas amigas, que são as damas de caridade da sociedade. Ela lembra naquele momento que ela esqueceu de ligar para o hospital para conseguir uma colocação para o tuberculoso. Acontece que ele faleceu na véspera, então já era tarde. Quando a assistência social vai até o edifício Colombo para buscar o tuberculoso, eles encontram um outro personagem que também é morador desse prédio, que está desempregado há 6 meses, demitido por Leitão Leiria e que desmaiou na frente do prédio de fome, porque fazia mais de um dia que ele não comia e ele tinha vagado pela cidade tentando fugir da realidade, não conseguindo trabalho, e ele caiu em frente ao prédio onde ele morava. Então a assistência leva ele para o hospital achando que é o tuberculoso. Então mais esse personagem se cruza nessa história. Então isso é só um exemplo de como essas histórias se cruzam, pessoas de estratos sociais tão diferentes e histórias que se cruzam em vários momentos de uma forma bastante trágica. E são apenas 5 dias na vida desses personagens. E aí fica muito clara a posição do Érico Veríssimo ao lado dos pobres. Ele mostra os pobres como pessoas que têm sonhos, que têm desejos, que têm a sua individualidade, que querem ter uma vida com sentido, não apenas uma vida de trabalho, de sobrevivência, mas que têm amor, que querem ser valorizadas também e que também às vezes fogem da realidade porque aquela realidade é muito difícil. E aí tem são 3 personagens que são marcados também pela literatura, que tem a literatura meio como uma fuga de realidade também, tanto nas famílias ricas como nas famílias pobres. Esse senhor que está há 6 meses empregado, ele vive no mundo da imaginação dos personagens dos livros que ele lê, e ele não tem mais vontade de procurar trabalho. Então isso é muito triste. Tem uma moça também que é empregada também na empresa do Leitão Leiria, que é demitida porque a Dona Dodó recebe então o pedido de alguém importante da sociedade que tem alguém para indicar para a empresa do marido dela. Então, para ele poder empregar outra pessoa, ele precisa demitir esta moça, que é uma boa funcionária que fez as coisas direitinho, e ela então perde o trabalho. O medo dela de não conseguir outro trabalho é de sofrer assédio de outros possíveis empregadores ou de outros futuros chefes. Então esse tema que hoje é tão atual, o assédio das mulheres, que é feito em relação às mulheres no ambiente de trabalho, o Érico Veríssimo traz também para essa história de uma forma bem discreta, em um momento apenas, mas que me chamou a atenção por causa das coisas que a gente tem ouvido nos últimos dias, né? E outro tema que é bastante atual que aparece nesse livro é que essa família do Leitão Leiria, Dona Dodó, tem uma única filha, e essa filha gosta de ler livros feministas e ela é lésbica, que não era uma coisa comum de ser falado na literatura daquela época. Então, Érico Veríssimo ele foi bastante ousado em vários dos seus personagens,
de mostrar a psicologia dos seus personagens, a personalidade bem íntima deles, os desejos, os medos, os sonhos dessas pessoas. Então é um livro bastante ousado, que eu considero bastante ousado para a época e que é super atual. Então eu dei só apenas alguns exemplos dos personagens, mas tem várias outras coisas que acontecem nesses poucos 5 dias que se passam na vida desses personagens. Tem uma das mulheres também das famílias ricas que é bastante frustrada pela sua condição de mãe de família, ela não gosta daquela vida. Então, diferente de Dona Dodó, que gosta de ser aquela mulher de família, que faz caridade, essa personagem, a Virgínia, ela não gosta daquela situação, ela queria sumir daquele mundinho dela e fica sonhando com outras aventuras. Então, esse livro, além de ser cobrado em alguns vestibulares e alguns conteúdos de provas, ele é um livro muito interessante, é uma boa dica de leitura. Ele é uma leitura muito dinâmica, então não é difícil de entender e ao mesmo tempo a gente lê ele com muita rapidez por causa da vontade de saber o que acontece com esses personagens. E além disso, como são apenas 5 dias, a história não termina. Então tem várias situações que ficam inacabadas, apesar de o autor deixar algumas coisas mais ou menos encaminhadas. Alguns personagens a gente não sabe realmente o que vai acontecer com eles, a gente só fica imaginando. Então, desejo a vocês boa leitura. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam e compartilhem se vocês quiserem. Até a próxima!